Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero trazer a vocês um texto que se encontra no livro de Abacuque, que está no Antigo Testamento, e eu gostaria de trazer para vocês um versículo do capítulo 2 e dois versículos do capítulo 3. Eu quero fazer um compilado, digamos assim. Eu quero juntar esses versículos para a gente compreender qual que é a reflexão que esse livro nos traz no dia de hoje. Então eu vou começar aqui o livro de Abacuque no capítulo 2 e eu vou ler a partir do versículo 4. Está escrito assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse é o versículo 4 do capítulo 2. No final do versículo, que é o que eu mais quero destacar, está escrito que o justo viverá pela sua fé. Virando a página no capítulo 3, nos versículos 17 e 18, está escrito assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esse texto, ele vai começar lá nos primeiros versículos do capítulo 1, o profeta Abacuque levando um clamor a Deus, questionando, digamos assim: Senhor, até quando que eu vou clamar e orar e o Senhor não vai salvar, o Senhor não vai agir? A gente vê em alguma tradução, a tradução que eu estou usando aqui, por exemplo, começa o título A Iniquidade de Judá, do povo de Judá. Em outras passagens, por exemplo, no aplicativo que eu uso da Bíblia no celular, ele não vem com esse título. Então, o texto vai mostrar o profeta, ele fazendo um clamor, uma oração a Deus: Senhor, até quando que eu vou clamar? Até quando que eu vou gritar? Violência, violência, como se ele falasse: socorro, olhe para isso. E o Senhor não vai atender. Ele tem essa sensação que ele já está ali farto, ele tem uma sensação de que ele está orando em vão, porque ele ora, ele clama, ele grita, ele chama a atenção de Deus, mas as coisas parecem que permanecem iguais, nada muda, pelo contrário, parece às vezes até que está piorando. Isso traz uma sensação de desespero. Para o cristão, a pior coisa que ele pode ouvir é o silêncio de Deus. É algo realmente que desestrutura a nossa fé muitas vezes. Às vezes a gente prefere ouvir de Deus uma bronca do que de fato o silêncio. O silêncio significa o quê? Silêncio ele disse não, silêncio ele disse sim, silêncio ele disse talvez. Então o silêncio é algo difícil da gente ouvir de Deus. Lá no versículo 4 que nós lemos agora, no capítulo 2, nós vamos ver no finalzinho do versículo, que é o que eu quis chamar mais atenção, dizendo que o justo viverá pela sua fé. Essa frase, ela está contida ali na resposta de Deus. Essa parte, digamos ali, daquele diálogo, o primeiro texto mostra o profeta clamando a Deus, aí vem depois a resposta de Deus. Então a gente vê ali meio que um diálogo. Então essa parte, ela está contida na resposta de Deus: o justo viverá pela sua fé. E quando a gente pega no último capítulo, porque Abacuque é um livro curto de 3 capítulos, mas é muito rico em sabedoria, nós vamos ver ali o que o profeta vai falar. Ele vai falar que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não hajam uvas para que possa espremer e fazer vinho, fazer suco e comer, mesmo que não haja, mesmo que o produto da oliveira minta, ou seja, mesmo que ele pegue a azeitona, esprema e não tem azeite nenhum, ou seja, o produto está ali, mas ele mentiu, porque você pega ali, espreme e não sai nada. Às vezes você pega um fruto da árvore e você vê que ele está oco, ele está seco, ele está inapropriado.
Então, isso gera o quê? Uma decepção, uma frustração. Você está esperando que tenha, mas não tem. Aí ele continua, e mesmo que os campos não produzam mantimento para nos manter, para nos alimentar, para nós vendermos, e mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas, arrancadas do aprisco, e ele continua, e mesmo que nos currais não haja gado. Ele fala, ainda assim, todavia eu me alegro em Deus. Ele não fala que ele se alegra nessas coisas que aconteceram. Ele não fala que ele se alegra na doença. Ele não fala que ele se alegra na escassez. Ele não fala que ele se alegra na falta de recursos. Ele fala que ele se alegra no Senhor. E aí ele vai continuar dizendo, me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Às vezes você tenta levar uma palavra de consolo para alguém, tenta pregar o evangelho para alguém que está num momento difícil, e a pessoa ela não entende porque ela ainda está no tempo da ignorância, e às vezes ela até age de uma maneira rude. Ah, você quer o quê? Você quer que eu me alegre porque eu estou com câncer? Você quer que eu me alegre porque meu casamento acabou? Você quer que eu me alegre porque eu fiquei desempregado, fui demitido? Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A gente precisa entender um contexto. Não é que Deus espera de você que você fique alegre porque você descobriu uma AIDS. Não é porque Deus quer que você se alegre no desemprego. Deus quer que você se alegre no divórcio. Não é isso. Como o profeta aqui falou, eu me alegro no Senhor. Mesmo que aconteça isso, mesmo que aconteça aquilo, mesmo que aconteça aquilo, ele vai dando uma série de exemplos de coisas que eram muito mais importantes e faziam parte do contexto mais da época daquele povo, a parte das azeitonas, a parte das ovelhas no aprisco, a parte dos mantimentos. Hoje em dia a gente tem muita comida industrializada, né? Não vou entrar nessa questão, mas antigamente era o campo, a terra, literalmente, que dava tanto sustento quanto o sustento de comer, quanto o sustento de você revender e ter o seu lucro. Então, olha que coisa, ele traz ali uma perfeição nas palavras, que se a gente passar rápido demais, se a pessoa ela não tiver uma boa vontade de observar e refletir sobre o texto, ela não vai entender qual é o significado. Em momento nenhum aquele profeta diz, Senhor, eu me alegro por passar fome. Eu me alegro porque a terra não deu a colheita e nós não temos o que vender. Eu também me alegro porque roubaram minhas ovelhas. Eu me alegro porque não tem nada na árvore. Eu me alegro porque eu estou doente. Não é isso. Mas, apesar dessas coisas acontecerem, coisas que ninguém quer que aconteça, coisas que geram prejuízo, coisas tristes, coisas desagradáveis, apesar, ainda assim, ele se alegra em Deus e ele fala, Deus da minha salvação. Ele exulta, ou seja, o prazer dele em Deus é muito grande. Tem um versículo na Bíblia que diz, deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. A gente tem que ter prazer em Deus, nos deleitar também em Deus, não apenas nas outras coisas, mas principalmente nele. Então, esse texto de Abacuque, que eu até deixo para você a sugestão de leitura, são 3 capítulos, é muito rápido a leitura, mas eu sempre aqui deixo uma observação, que você ore primeiro, peça que Deus te dê esclarecimento para você examinar, para você meditar, para você interpretar do jeito certo. Então, esse texto de Abacuque, ele nos traz, nesses versículos que eu destaquei, que eu quis trazer mais atenção para esses versículos, ele nos traz aqui a importância de pelo menos 2 coisas, a perseverança e a nossa gratidão. Perseverança no quê? Na oração e na fé. Deus fala o quê? O justo vai viver pela sua fé, de fé em fé. E a gratidão porque apesar dos pesares, ou seja, apesar das coisas chatas, apesar das coisas ruins, eu me alegro em Deus.
Eu não fico alegre por ficar doente. Eu não fico alegre de perder dinheiro. Eu não fico alegre de perder pessoas que eu gosto. Mas eu me alegro em Deus. Eu ponho a minha alegria nele, porque ele, eu sei que não é mutável, ele não muda. Se eu boto a minha alegria no dinheiro, uma hora o dinheiro acaba e aí a minha alegria vai acabar junto. Se eu boto a minha alegria nas amizades, uma hora ela pode acabar e a alegria acaba junto. Se eu boto a minha alegria num relacionamento amoroso, pode ser que dê errado e aí a minha alegria vai embora também. Então, quando a gente bota a nossa alegria em coisas transitórias e em pessoas que também são transitórias, a gente está correndo um sério risco de deixar a nossa alegria embora. Mas quando a gente coloca a nossa alegria em coisas fixas, coisas eternas e coisas de fato consistentes, a gente sabe que aconteça o que acontecer, a nossa alegria vai perdurar. Como eu sei que Deus não muda, eu posso colocar a minha alegria nele, porque eu sei que a minha alegria vai durar enquanto eu estiver nessa terra. Aconteça o que acontecer, essas situações chatas elas vão passar, depois de um tempo elas vão ser amenizadas, mas a minha alegria ela está guardada num lugar que não muda, um lugar que não oscila, um lugar que não desvaloriza, como as moedas mundiais podem desvalorizar. A minha alegria ela não está num relacionamento que pode acabar ruindo. A minha alegria ela não está em coisas que eu posso ser roubada ou podem acabar ou podem estragar. Mas a minha alegria ela está num banco forte. Ela está num cofre inabalável. Deus ele é a nossa torre forte. Inclusive, deixa eu ver se eu vou achar aqui rápido. Eu não sei se eu vou achar aqui rápido. Porque nesse texto, se eu não me engano, eu vi aqui que nesse texto também a gente vê essa menção de torre forte. Mas eu não vou achar aqui agora. Eu passei porque eu foquei mais no que eu queria. Mas Deus é, não no que eu queria, mas no que eu queria trazer para hoje. Deus é a nossa torre forte. Então, quando você coloca aquilo que é importante para você nele, quando você faz uma aplicação, você tem aquela segurança. Não é como você fazer alguns tipos de investimentos em relacionamento, em amizade, ou investimentos bancários, investimentos de coisas que em algum momento aquilo ali pode dar errado, ou vai te dar um retorno que não era o que você precisava, não era o que você queria, vai trazer uma decepção, vai trazer uma frustração, às vezes até mesmo um prejuízo. Então, o que a gente vê através desse testemunho, para mim é um testemunho de fé do profeta, né? É difícil a gente manter a nossa fé levando em consideração que as coisas podem dar erradas, né? O agricultor ele pode investir tudo que ele tem ali na plantação e acontecer alguma coisa, alguma tragédia e ele perder tudo, né? Uma pessoa pode se dedicar durante anos numa relação e depois sofrer uma traição, uma ingratidão, e aí aquele tempo que ela investiu não volta atrás. Então é difícil manter a fé quando a gente sabe que nós estamos correndo o risco daquilo ali não dar certo. Mas quando a gente pega essa expressão de fé, esse testemunho desse profeta, olha, mesmo que a oliveira não deu seu fruto, mesmo que a ovelha seja arrebatada, mesmo que o campo não dê o seu mantimento, mesmo que a árvore não floresça, mesmo que não dê certo, mesmo que dê errado, mesmo que acabe, mesmo que ainda assim eu vou continuar me alegrando do Senhor. E nós vemos que Deus ele responde sim às nossas orações. O texto começa com o profeta ali questionando, no sentido de perguntando a Deus, Senhor, até quando eu vou gritar, né? Violência, violência, até quando eu vou chamar a atenção, e até quando que, de acordo com a mentalidade dele em relação a toda aquela questão, ele não via um retorno, ele não via um agir, ele não via uma resposta, ele não via algo mudar. É difícil também manter a fé
quando a gente não vê as coisas mudarem. Às vezes a gente vai ver as coisas piorarem, mas é difícil manter a fé quando a gente não vê uma melhora, algo realmente que precisava acontecer. É difícil, é muito difícil. Então, a gente tem uma série de reflexões. A importância de orar, mas a importância de esperar Deus responder, porque Ele responde. A importância da gente saber que mesmo que as coisas não estejam melhorando visivelmente, Deus está agindo. A importância da gente saber que a gente precisa viver de fé em fé. Situação após situação, a gente vai precisar da fé. E a importância também da gente demonstrar gratidão. É muito fácil louvar e dar glória a Deus quando está tudo indo do jeito que a gente quer. Mas não é tão fácil ter a mesma ênfase, a mesma energia para glorificar a Deus quando está tudo dando errado. Está tudo desmoronando, indo de mal a pior. É difícil glorificar a Deus, mas são nessas horas que Deus ele separa os verdadeiros adoradores, os adoradores de espírito, que adoram Ele de verdade. Então, que essa reflexão que traz o livro de Abacuque traga para nós também essa importância da gente viver como justos de fé em fé, ainda que algo de ruim aconteça, ainda não tenhamos recebido aquilo que a gente espera, mas passando por cima disso, ter a nossa alegria em Deus. Porque quando a gente faz um bom investimento, a gente sabe que mesmo com as nuances que podem acontecer ao nosso redor, nós não vamos ser abalados, porque nós fizemos um grande investimento. Então, invista em Deus, invista a sua alegria, invista seus recursos, invista o seu tempo, invista a sua vida, porque é um investimento que você jamais vai se arrepender em fazer. Que Deus abençoe você e tenham todos um ótimo domingo. Eu particularmente não fico muito animada com o Dia das Mães, porque, enfim, eu entendo que mãe é mãe todo dia. Mas, para quem gosta de comemorar Dia das Mães e ser paparicada, um feliz Dia das Mães para você e que Deus abençoe a todos nós, se Ele permitir. Até o próximo vídeo.